Isaías, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Nós estamos meditando neste livro. Antes de lermos, eu quero lembrar algumas coisas aos irmãos que geralmente acontecem nessas festividades de fim de ano, nesse período de virada de ano, do término de um ano para a entrada de outro ano. Os amados percebem como é que se fazem os votos. As pessoas geralmente elas dizem 3 palavrinhas. Já virou jargão, já virou costume, já virou tradição entre as pessoas. Elas sempre que encontram outra, familiares ou amigos, elas desejam essas 3 coisas. Vocês têm elas na mente? Eu desejo que neste ano você tenha muita paz, muita prosperidade e muita saúde. Então isso é o que se deseja a todos, que você tenha alguma forma de consideração. Mas o quanto isso se torna real na vida dessas pessoas? E o quanto isso é real na sua vida quando deseja isso para as pessoas? Você é uma pessoa próspera? Você é uma pessoa que desfruta da paz? Você é uma pessoa plena de saúde? Porque não basta ser pleno em saúde física, não basta ter a paz que o mundo oferece, e não basta ser próspero financeiramente. Existem valores muito mais elevados que estes meros valores materiais e físicos. Aqui nós podemos ver Deus, através do profeta Isaías, advertindo o povo que havia se corrompido. A pior escolha que alguém pode fazer na sua vida é ignorar. A pior escolha que você pode fazer na sua vida é ignorar a enfermidade espiritual. Será que você não está doente espiritualmente? Será que você não anda ignorando os sintomas que andam aparecendo de uma doença terrível espiritual? Observe o que Deus manda Isaías dizer ao povo: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o corpo, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Percebem a gravidade da doença espiritual do povo de Deus? O que estava acontecendo aqui era que eles estavam completamente transtornados com erros teológicos. Os erros teológicos estavam expandindo cada vez mais a doença do coração deles.
Eles estavam em crise teológica. A Assíria causou uma destruição em Israel, ao norte, e estava ameaçando a existência de Judá ao sul. O livro de Isaías traz um alerta para o povo de Deus. As consequências desses erros teológicos foi confusão diante dos inimigos, confusão diante deles e o próprio Deus. Muitos questionamentos subiam às suas mentes, confusão e conturbações cognitivas estavam acontecendo na mente deles. Perguntas como: será que Deus é mesmo o soberano da história? Se faziam natural entre eles, porque as nações ímpias se mostravam mais fortes do que eles, e eles não conseguiam entender isso. Como é que nós somos o povo escolhido de Deus e estamos numa situação dessa? Como é que nós estamos sendo oprimidos por nações ímpias? Então é bem provável que Deus não seja esse Deus tão soberano assim. O juízo divino significa a rejeição divina. Eles já não sabiam se estavam sendo completamente rejeitados por Deus, desamparados por Deus. E eles ainda pensavam nos ídolos como sendo superiores ao Deus Altíssimo. Por isso que eles se envolviam com os ídolos de nações ímpias. Porque eles começavam a desconfiar do poder do Deus de Israel. Eram as consequências dos erros teológicos. O ministério de Isaías veio para apresentar a cura para eles. Observe que Judá havia sobrevivido à apostasia de Acais, e isso por causa do ministério de Isaías. Ezequias conseguiu confiar no Senhor e Israel passou a ter algum sucesso. No entanto, eu quero chamar a atenção de vocês justamente para essas doenças espirituais. Primeiro, quando essa doença espiritual é ignorada, quando ela é menosprezada, o que acontece? Observe, a doença espiritual ignorada. Isaías, capítulo 1, vejam só: porque haveis de ser ainda feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isso significa que eles espiritualmente estavam completamente podres, apodrecendo, como se tumores estivessem tomando conta de sua vida espiritual, mas não havia quem tratasse, nem eles mesmos, até esse momento, tinham interesse. Então, o resultado é o abandono. O povo de Deus, Judá, Israel, foi figurado como uma vítima brutal, que é assaltada, ferida e deixada no caminho para perecer sozinha. Isso eles estavam experimentando justamente porque eles estavam se afastando do Senhor e o Senhor os estava abandonando.
A doença ignorada é terrível, meus irmãos. O método antigo de tratar ferimentos era justamente esse. Lembra do bom samaritano, como ele cuidou das feridas daquele homem que foi assaltado e machucado? Aqui, nessa época, era justamente assim. Quando você tinha tumores, para que o pus saísse, era espremido, mas nunca saía tudo. E aí eles colocavam óleo, azeite de oliva, para que o azeite fosse expurgando o restinho de pus que tivesse ali. E por fim, aquele ferimento era atado. Mas Judá não estava fazendo nenhuma dessas coisas. Estava deixando com que os tumores agravassem, com que ficassem cada vez mais infectados, ignorando a sua doença. A pior ignorância é quando você não considera a doença do coração. Não estou falando de problemas cardíacos, mas de uma doença espiritual, de uma doença interna. Era isso que estava acontecendo com eles. Não se tratava apenas de aflições externas, mas de uma enfermidade na alma. O povo de Judá estava enfermo na alma e não buscavam a cura. A doença espiritual é uma escolha maldita, é resultado de uma escolha maldita. O que estava acontecendo aqui era justamente a situação que Moisés apresenta em Deuteronômios, aonde ele coloca diante do povo de Israel a bênção e a maldição, e diz: escolhei, pois, a bênção para que viveis. Mas essa doença espiritual estava fazendo com que eles escolhessem a maldição. Eles escolhiam o pecado para se confortarem. Eles escolhiam meios que não agradavam a Deus para buscarem alívio. Isso tornava as suas escolhas cada vez mais malditas. As doenças internas, elas são difíceis de ser identificadas, mas à medida que elas vão se agravando, à medida que elas vão tomando maiores proporções, elas passam a ser visíveis. A tua internalidade, ela transborda para o que é externo. E quem está de fora começa a perceber que você está perdendo o controle, começa a perceber você mais estressado, mais impaciente, mais desconfiado, sem paz. E aí, tudo que você sente internamente, que você não percebia, agora você está expressando externamente. Deus usa essa figura aqui de uma terra abandonada, destruída, para mostrar que os sinais já eram visíveis até aos seus inimigos. A doença deles era uma doença de rebelião, de rebeldia. E a nação agora estava desolada, despojada, abandonada. E quem não percebe isso? Se você vai passando pela rua, existem várias casas iguais, pelo menos parecidas, você nem te chama a atenção, mas se entre elas tiver uma abandonada, completamente destroçada, aquela vai te chamar a atenção. É assim a tua vida espiritual é assim. Você começa a adoecer, começa a ficar cada vez mais distante do Senhor, distante da igreja do Senhor,
distante da comunhão com os irmãos, e você acha isso natural, e você olha para si e diz: não, ainda estou me sentindo tão bem. Só que isso já são sinais. Quem te conhecia no tempo da tua fidelidade, no tempo do teu primeiro amor, percebe que você está como uma cidade abandonada. E você adoece pela tua escolha. É só por isso. Não falo de doenças físicas. Tem muito resultado de suas escolhas, é óbvio. Mas em Jó nós percebemos que às vezes não são as escolhas que fazem uma pessoa adoecer. Existem outros propósitos por trás da doença, não necessariamente que dizem respeito aos teus pecados, às tuas escolhas erradas, mas as tuas escolhas espirituais, elas sim vão fazer diferença na tua saúde espiritual. Observe, se você escolhe caminhos naturais que apontam para um fim desastroso, naturalmente você vai encontrar o desastre na sua vida. Assim também é no âmbito espiritual. Se você começa a ter escolhas, ainda que pequenas, mas que não agradam ao Senhor, que te afastam cada vez mais do Senhor, o resultado disso vai ser a tragédia na tua vida também. Por exemplo, a escolha de colidir com um muro em alta velocidade. Imagine que você está com um carro a 240 km por hora. E você nessa velocidade total diz: quer saber, eu vou colidir com esse muro aqui, que está ali na frente. E o Senhor tem que me proteger. E você colide. Qual será o resultado disso? Tragédia na sua vida. Ora, isso é o natural. Você decidiu colidir e os resultados naturais tiveram suas consequências. E vai culpar ao Senhor? Ou culpar a sua escolha de colidir com o muro? Então, se você começa a esfriar espiritualmente, perdeu o interesse pela igreja, perdeu o interesse pela comunhão, achar as pregações desinteressantes, o culto enfadonho, e você olha e culpa quem? A Deus, que exige isso de você? Ou você culpa ao próprio culto, a dinâmica do culto? Quem é que você culpa por estar esfriando espiritualmente? Por que você não para pensar: será que eu não estou adoecendo? Será que esses não são os sintomas de uma alma ferida? A escolha de colidir com Deus é muito pior, meus irmãos. Se você colide a 250 por hora, 240 por hora com um muro, porque você escolheu isso, você sabe quais são as consequências. Pior ainda é tentar colidir com Deus. Vejam o resultado de Sodoma e Gomorra, a quem o próprio Isaías aqui refere-se. Veremos mais à frente. Mas observe o resultado daqueles que tentaram colidir com Deus. E uma pessoa que esfria espiritualmente, que ignora os seus sintomas de enfermidade espiritual, ela está indo de encontro com Deus para colidir com Ele, acreditando que vencerá. Assim é no mundo espiritual. Então nós vimos que o primeiro mal que você pode experimentar é adoecer espiritualmente e ignorar esses sintomas. Agora nós veremos que
E quando você ignora os sintomas, quando você ignora a doença espiritual, ela se estende, ela toma maiores proporções. Observe, ainda na continuação, Isaías capítulo 1, o 7 e 8, ele diz assim: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Então agora já não dava mais para eles esconderem a doença deles, física e principalmente de âmbito espiritual. Até então poderia ser escondida, eles podiam se tratar dentro de casa. Agora a visão ela passa a ter proporções maiores. Agora é a cidade toda que está devastada. Quem passar de longe vai perceber a tragédia no meio do povo de Judá. Quando a doença é vista, no futuro, uma investida muito mais terrível seria realizada contra Jerusalém pelos assírios, sob a liderança de Senaqueribe. Então aqui havia também uma forma de profecia, dizendo para eles: olha, começou desse jeito, esfriando espiritualmente, o mal virá sobre vocês, de forma que todos serão devastados e destroçados. Vocês serão vistos como uma cabana esquecida. É como ele fala de uma palhoça de pepinal. O que estava acontecendo aqui é que Israel tinha esse hábito. Quando eles iam plantar, muitas vezes as plantações eram distantes de suas casas. E aí, para eles não passarem dias vindo e depois dias para chegar lá de novo e limpar a plantação e fazer todo o processo, muitas vezes eles levantavam cabanas, palhoças, para que ficassem ali por alguns dias. E aí iam cuidando da plantação, só que depois que havia a colheita, eles voltavam para suas casas. E aquilo ali ficava abandonado. E o Senhor está dizendo: olha, vocês nem percebem que vocês estão como uma palhoça abandonada, sem abrigo, como se tivessem sido sitiados. E aí eles procuram soluções, porque o ser humano é assim, eles procuram soluções diante das suas dificuldades, mas muitas vezes são escolhas que não agradam ao Senhor. Por exemplo, Judá subiu para cuidar dos seus problemas, pedindo a ajuda da Síria. Eles buscam por médicos que não provêm do Senhor. É assim que Oséias denuncia no capítulo 5, do 13 ao 15. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se conheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. E assim Judá estava fazendo, buscando socorro em meios que não pertenciam ao Senhor. Ora, o teu socorro está no Senhor. O teu socorro está na casa do Senhor, está na igreja do Senhor. Por que você corre por cantos que desagradam
ao Senhor. A cura estaria na felicidade última. Imagine se fosse possível você encontrar a felicidade, a satisfação na criação de Deus, mas essa felicidade te impedisse da felicidade última, de encontrar a felicidade no Senhor. Isso deveria ser chamado de bênção ou de maldição? Porque a tua felicidade última é o Senhor. Então, se as coisas estão dando certo na tua vida, mas você está cada vez mais se distanciando do Senhor, da comunhão com Ele e com o seu povo, isso mostra que você não encontrou a felicidade última. Então, cuidado, não ignore a doença espiritual, porque ela pode se estender gravemente. E busquem a cura da doença espiritual. Como diz Isaías, agora no versículo 9 do capítulo 1: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Percebe que a cura está no Senhor? Percebe que eles não foram aniquilados totalmente na história, porque Deus não os quis exterminar por completo. O pouco faz diferença. Observe que Deus dá continuidade na sua soberania à história de Judá, à história de Israel, através de um remanescente, de um povo pequeno que faz a diferença. São os fiéis do Senhor. Aqueles fiéis que não se prostram diante de Baal, aqueles fiéis que não se prostram diante do mundo. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde todo Israel se prostrava perante a grande estátua de Nabucodonosor, para não serem punidos de morte. Estavam lá aqueles três, sozinhos, em pé, fiéis ao Senhor. Então, um pouco de fiéis faz muita diferença. Olhe para você, olhe para a sua igreja. Quantos são? São muitos? Sim, mas quantos são os fiéis nessa multidão? Romanos capítulo 9, versículo 28 e 29, Paulo fala desse remanescente que Deus está tratando aqui, dizendo: olha, se eu não tivesse deixado esse remanescente, Israel não existiria mais, Judá não existiria mais, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O triste fim do doente em rebeldia é terrível. Não queiram um fim igual. O profeta está apontando para a ruína do povo, como aquilo que acontece com os estranhos. Deus está dizendo: está vendo esses que foram aniquilados da presença do Senhor, desprezados pelo Senhor por conta de sua doença espiritual que não queria cura? Estes são aqueles que sofreram o mesmo dano de Sodoma e Gomorra. No entanto, o Senhor não deu esse fim a todos, mas guardou um remanescente. Deus poderia transformar seu povo em Sodoma e Gomorra, mas preferiu curá-los através de uns poucos fiéis. O papel do profeta não era levar o povo ao arrependimento. Existe muito esse erro, esse problema no meio da igreja. Os crentes veem o irmão cometendo erro e querem convertê-lo, como se quisessem assumir o papel do Espírito Santo. Não é esse o seu papel. O seu papel é apenas
convidá-los ao arrependimento. Agora, Isaías foi proibido de fazer com que eles se arrependessem, até porque Isaías não tinha esse poder. Mas ele não foi proibido de pregar o arrependimento e a promessa de restauração. E ele falou que Deus ia restaurar através de uns poucos fiéis. Mas é preciso que esses poucos fiéis tenham, primeiro, cuidado com a doença espiritual. Não a ignore. Preste atenção nos sintomas. Segundo, que se não prestar atenção nessa doença espiritual, ela vai se estender e tomar proporções gigantescas. Mas se você prestar atenção e cuidar e buscar a cura dessa doença espiritual em Deus, Ele te curará. Pois o próprio Isaías disse que Ele, Jesus, levou sobre si todas as suas enfermidades. Ele curou você, e você hoje é capaz de viver uma vida digna e honrada diante dele. Que Deus abençoe a igreja e mantenha o seu povo fiel. Vou pedir que o irmão Osmar encerre o culto, nos conduzindo em uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nós te agradecemos por esse momento de culto, onde nos encontramos, Senhor, na Tua presença, para Te louvar e Te agradecer, ó Pai. Amém. Bendita é a Tua palavra, que nos aponta a dizer que temos doenças espirituais graves, que nos deixam abatidos e opacos na fé. É verdade. Senhor Deus, corados de vergonha diante de um Deus Altíssimo que se incomoda com a nossa apatia, Amém. com a nossa fraqueza, com a nossa desestimulação da fé. Que tenho eu feito pelo trabalho do Teu Evangelho, que tenho eu, Senhor, feito por Ti, tão pouco, tão indigno e muitas vezes com tantos pecados, nos prostramos, pedimos perdão, nos reconciliamos, voltamos a pecar, mas diante de tanto sacrifício e tantas lutas, a Tua palavra nos conforta. Amém. De saber, Senhor, que todas essas doenças espirituais podem ser sanadas diante de Ti, pelo sangue remidor do Teu Filho amado Jesus Cristo, que teve a obra perfeita de nos colocar diante de Ti, remidos por esse sangue tão precioso. Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra de encorajamento, por esta palavra que nos edifica, que nos coloca novamente de pé na Tua caminhada, na direção rumo ao céu. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso bom pastor, Amém. Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. O culto está encerrado. Recebei a bênção. Que o Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, vos conceda a paz. Que o Espírito Santo vos conceda a graça e que Jesus Cristo vos conceda perseverança, fé e amor até o último dia. Em nome de Jesus. Amém.